Bom dia, pessoal. Muito bom dia. A gente hoje vai continuar com a conversa que a gente começou antes de ontem, segunda-feira. Deixa eu acender a luz aqui só um pouquinho, peraí. Pronto. Acho que melhora pra gente. Bom dia. A gente vai continuar com a conversa que nós começamos na segunda-feira. Segunda, a gente começou a conversar sobre o capítulo A Preparação Espiritual do Professor, ou A Preparação Interior do Adulto, com as substituições que eu fiz para a nossa conversa. Esse capítulo é um capítulo chave em toda a obra da Maria Montessori, e compreender esse capítulo, compreender qual é a preparação espiritual ou a preparação interior que a Montessori descobriu que era necessária para o adulto que ia ajudar a criança, também é uma peça-chave do nosso trabalho montessoriano. Assim, se nós queremos desempenhar, né, o papel de um adulto montessoriano na vida das nossas crianças, se nós queremos que as nossas ações sejam ações montessorianas, quero dizer, se nós olhamos para aquilo que é Montessori e a gente concorda com a ideia geral, né? A gente olha para aquilo e diz, puxa, quero isso para o meu filho, ou a gente olha e diz, quero isso para o meu aluno. O ponto de partida de tudo isso que eu quero para o meu filho ou o meu aluno, o ponto de partida é a preparação interior do adulto, né? A preparação espiritual do adulto. O ponto de partida não é, embora seja muito importante, o ponto de partida não é a preparação do ambiente, e não é a preparação das atividades, né? Bom dia para todo mundo que vai chegando, pessoal. A parte mais importante, especialmente no início, o ponto de partida para todos nós, deve ser o trabalho interior, né? E a Montessori insiste muito nesse aspecto, né? A Montessori repete e repete e repete em vários dos seus livros a importância do adulto preparado, a importância do adulto atento para si mesmo, a importância do adulto que olha para dentro, a importância da preparação emocional, né? Da observação. Metade das passagens da Montessori falando de observação não são técnicas, né? Tem um pedaço que é, especialmente bem no começo da carreira dela, ela insiste em algumas perguntas técnicas, tabelas e tudo. Conforme a carreira dela se desenvolve e as descobertas dela vão se acumulando, até mesmo a observação das crianças muda de perspectiva, né? Em vez de ser somente um acumulado de técnicas para entender a criança, torna-se também uma ação transformadora para o adulto. Conforme o adulto olhasse a criança, ele mesmo se transformaria. E a gente sabe que isso é bem verdade, né? Então, todo o trabalho da Montessori tem como um pilar fundamental está errado, mas é redundância, mas é mais ou menos isso mesmo. Tem como um pilar o adulto preparado. Tem uma pergunta aqui de Emília Rios sobre pagamento do meu curso deste final de semana com boleto. Esse final de semana dou 2 cursos ao vivo, para quem ainda não está sabendo. O curso de Introdução ao Método Montessori, sábado e domingo, 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. E o curso A Mente da Criança, sexta, sábado e domingo. 4 horas na sexta, 4 horas no sábado, 4 horas no domingo. E aí, durante a semana que vem, ainda um vídeo de 2 horas de perguntas e respostas, porque
tem temas demais e o curso é denso demais e pode não dar tempo de responder todas as perguntas durante o curso, então tem um vídeo extra depois. Para esses 2 cursos, as inscrições estão abertas até terça-feira que vem. E aí você diz, como assim, Gabriel, se o curso vai até domingo? Porque é o seguinte, muitas famílias e muitos professores me pediram para se inscrever no curso para não assistir às aulas ao vivo, para se inscrever para assistir às aulas gravadas depois. Então, foi mesmo uma exceção, assim, não era uma coisa planejada para esse curso, planejado para esse curso é que as pessoas se inscrevam com a intenção de assistir ao vivo que puderem e daí podem assistir gravadas as aulas se não puderem. Mas foi uma insistência grande de famílias e de professores e então eu mudei a data de inscrição e ela vai até a terça-feira próxima, até segunda à noite, na verdade, ou terça muito cedo de manhã. O curso é para famílias e professores, pessoal. Eles foram criados, os 2 foram criados para famílias e depois adaptados para professores. Então, eles servem para todos os 2 públicos e eles são frequentados por famílias, professores, psicólogos, arquitetos, fonoaudiólogos e pediatras, principalmente. Então, se você está em contato com crianças, você está convidado, tá? Porque a ideia desses cursos, como era a ideia do trabalho da Maria Montessori, não é só formar professores. A ideia desses cursos, como a ideia da obra da Maria Montessori, é transformar a forma como a gente vê a criança e ajudar-nos a estruturar uma educação que seja uma ajuda à vida. E então, onde quer que haja vida de crianças, as informações das descobertas da Montessori são úteis para todos nós. Tá bom? Agora vamos lá. A pergunta de Emília Rios é se o pagamento com boleto existe, está liberado, como é que faz? E aí é o seguinte, a plataforma Deutsche, que é a plataforma que eu estou usando para esse curso e que talvez no futuro mude para a Simpla, que eu estou namorando e vendo se funciona melhor, mas a Deutsche eu uso há vários anos. A plataforma Deutsche oferece crédito, débito, boleto, transferência bancária e eu não sei se ela oferece sinal de fumaça ou alguma outra coisa. Mas essas que eu disse para você agora, ela oferece crédito, débito, boleto e transferência bancária. Você não vai encontrar todas lá agora. Por quê? Porque o curso começa depois de amanhã. E ela vai apagando formas de pagamento conforme a data do curso se aproxima. Por quê? Pois é, eu também não sei, eu gostaria que ela não fizesse isso. Mas a justificativa é que as pessoas precisam pagar as suas inscrições antes que a data do curso chegue, para que a inscrição seja efetuada e confirmada e tudo. Então, você não vai conseguir fazer inscrição com todas essas formas de pagamento agora, porque está muito perto do curso. Você só conseguiria fazer a inscrição com essas formas todas até uns dias atrás. De agora até o curso, se eu não me engano, só sobrevive o cartão de crédito, que é uma pena, eu concordo com você. Emília, por favor, me manda um e-mail que eu vou tentar dar um jeito para a sua inscrição ou para a inscrição que você quer efetuar. Se eu não me engano, é sua irmã, não é? Eu me lembro de uma mensagem. E qualquer pessoa que precise fazer a inscrição e não tenha cartão de crédito, é o meu caso. Se você precisa fazer a sua inscrição e não tem cartão de crédito, manda um e-mail para mim, a gente dá um jeito. Pode ser que eu te inscreva agora e você só pague depois do curso, porque pode ser que eu não dê conta de todos os procedimentos burocráticos agora, mas me manda um e-mail com o nome completo da inscrição que você precisa fazer e um e-mail para essa inscrição. E aí eu efetuo a inscrição pelos bastidores, eu consigo incluir nomes no curso, e aí depois isso se acerta de algum jeito. A gente troca e-mails até achar um jeito desse pagamento ser efetuado. Tá bom? Agora vamos voltar ao que a gente veio fazer aqui hoje. O que a gente veio fazer aqui hoje foi conversar sobre a preparação interior do adulto. E quem foi que agradeceu pela recomendação do livro Imitação de Cristo? Lu Souza Dios. Acho que é isso. Obrigada pela indicação do livro Imitação de Cristo. Imagine, esse livro... Sabe aquela música
em inglês, like a bridge over troubled water, como uma ponte sobre água turbulenta. Esse livro para mim é isso, né? O Imitação de Cristo. O caminho que eu sigo de preparação e aperfeiçoamento interior é a meditação, e como técnica principal de meditação eu uso a respiração atenta, que é uma técnica zen budista de meditação. Mas, em épocas muito turbulentas, os ensinamentos desse livro Imitação de Cristo são um chão para mim e uma ponte. Então, eu recomendei uma vez, indiquei uma vez e vou recomendar e indicar muitas outras vezes. Esse livro é realmente espetacular. Pessoal, é possível que vocês estejam ouvindo um ruído de fundo de motor. Eu peço desculpas, ele vai continuar porque eu não tenho como evitá-lo. Tem uma casa sendo construída na rua de trás e alguma coisa acontecendo na rua da frente. Eu não sei qual é a máquina que está ligada aqui na rua da frente, mas tem uma outra máquina barulhenta. Então eu saí da rua de trás por causa disso, vim para um outro cômodo da casa para evitar o barulho da construção e encontrei outro motor. E aí não tem mais o que fazer. É um dia de sol, todo mundo que faz alguma coisa de obra está aproveitando. Então eu vou continuar assim mesmo, tá bom? A Montessori coloca para nós o seguinte: a instrução que damos aos professores consiste em indicar-lhes a condição espiritual mais conveniente à sua missão, como o médico indica qual é o mal que aflige o organismo. Eis uma advertência eficaz. O pecado mortal que nos domina e nos impede de compreender a criança é a ira. E ela continua: e como um pecado jamais vem sozinho, mas traz outros, a ira se associa a um outro pecado, aparentemente nobre, mas na verdade terrível, o orgulho. Ela está dizendo para nós que há duas coisas a superar. A primeira coisa é a ira, a segunda coisa é o orgulho. Nós vamos aprender no instante que a ira e o orgulho vêm juntos. Mas antes, ela vai falar sobre os caminhos para superar essas coisas. Nossas más tendências. Desculpem, gente. O que acontece com essa tosse é que a gente começa a conversar todo dia muito cedo e eu ainda não falei com ninguém. Então vocês são as primeiras pessoas com quem eu falo e eu já falo alto e muito. A minha garganta trava. Perdão. Mais tarde ela funciona bonitinha, mas nesse comecinho de dia ela trava várias vezes. Bom dia. Bom dia para todo mundo que vai chegando. E sim, Ale, colhi. Um dos meus temas preferidos em Montessori, acho que é o que eu mais preciso, é o que todos nós mais precisamos. Então, há dois grandes defeitos: a ira e o orgulho. Nossas más tendências, diz a Montessori, podem ser corrigidas de dois modos. Um, interior, consiste na luta do indivíduo contra os próprios defeitos, claramente percebidos. E um, exterior, que é a resistência externa às manifestações das nossas tendências más. A reação das formas exteriores é de grande importância, porque revelando a presença dos defeitos morais é geradora de reflexão. A opinião do próximo vence o orgulho do indivíduo. As circunstâncias da vida subjugam a avareza. A reação do forte domina a cólera. A necessidade de trabalhar para viver vence os preconceitos. As convenções sociais vencem a luxúria. A dificuldade de obter o supérfluo mitiga a prodigalidade. A necessidade da própria dignidade supera a inveja. E todas essas circunstâncias exteriores não cessam de agir como uma contínua e salutar advertência. As relações sociais servem para manter o nosso equilíbrio moral. Então, ela vai dizendo para nós que nós podemos olhar para dentro, examinar nossos próprios defeitos e buscar superá-los, ou
a gente pode se submeter à convivência. E na convivência, os nossos defeitos vão aparecer. E nós podemos ficar atentos e aproveitar quando eles aparecem para trabalhar com eles, para superá-los também. Mas, continua a Montessori, todavia, nós não cedemos às resistências sociais com a mesma pureza com que obedecemos a Deus. Se o nosso espírito se resigna docilmente à necessidade de corrigir de boa vontade os erros que nós reconhecemos, é com menos facilidade que aceita a humilhante lição dos outros. Bom dia, Alessandra. Então, a Montessori está dizendo que quando nós olhamos para dentro e nós reconhecemos os nossos próprios erros, é relativamente fácil dar conta de que esses erros existem e corrigir esses erros. Por outro lado, é muito difícil reconhecer os erros quando eles são apontados por outras pessoas, né? Humilha-nos mais ter que ceder do que cometer um erro. Então, se uma outra pessoa me aponta que eu errei, aquilo me humilha tão profundamente que eu prefiro continuar errando do que reconhecer que de fato errei, né? É preferível justificar meu erro de alguma forma, achar um caminho para dizer, não errei, eu fiz isso porque você fez aquilo, eu fiz isso porque 10 dias atrás, eu fiz isso porque eu estava cansado, e não corrijo o erro, não é? Eu toco para frente o erro para não ter que encarar a humilhação de aceitar que eu errei. Nós vamos, um outro dia, retornar ao livro Imitação de Cristo para falar da humilhação. Tem passagens maravilhosas, né? E daí, como coloca a Alessandra aqui, é a Alessandra, não é a Lecoli? Acho que é. Vamos lá. Quando essas outras pessoas são crianças, né, aceitar o erro é muito mais difícil, né? Por quê? Porque quando nós temos um adulto mostrando que a gente errou, não existe uma relação de superioridade porque eu sou adulto. O outro também é adulto. Então, nisso, nós somos iguais, né? Nós temos diferenças porque eu sempre me acho melhor do que qualquer outra pessoa. Eu sempre sou um pouquinho mais perfeito do que qualquer outra pessoa. Mas se essa outra pessoa é um adulto, nós temos um chão parecido nisso. Nós dois somos adultos. Agora, se essa outra pessoa é uma criança, então nós temos um desnível fundamental, que é o desnível entre criança e adulto. Eu, adulto, tenho um orgulho danado de ser adulto. Eu tenho um orgulho enorme de ser adulto, né? E daí eu não vou nunca aceitar aquilo que a criança me fala. Mais ou menos da mesma maneira que um homem nunca aceita o que uma mulher fala, que um branco nunca aceita o que um negro fala, que um heterossexual nunca aceita o que um não heterossexual fala, né? Então, o orgulho que o adulto tem é o orgulho que qualquer população opressora terá diante de qualquer população oprimida. E daí, aceitar que aquilo que a população oprimida está dizendo é verdade e que eu preciso mudar o meu comportamento por isso, beira o impossível, né? Como acontece entre homens e mulheres, como acontece entre brancos e negros, como acontece entre heterossexuais e homossexuais, bissexuais, transexuais. Então, se o nosso espírito se resigna docilmente àquilo que nós mesmos percebemos, por outro lado, não aceita de jeito nenhum a humilhante lição dos outros. Humilha-nos mais ter que ceder do que cometer o erro, né? Cometer o erro, isso é o mais louco. Cometer o erro não nos constrange. E o que o caminho espiritual faz, eu acho que vários de vocês já estão
muito mais envolvidos nisso do que eu e já perceberam isso há muito mais tempo do que eu, mas pode ser que para alguns de vocês isso ainda não esteja percebido, né? Então eu vou falar. Conforme a gente exercita o caminho espiritual, conforme a gente exercita o caminho da exploração e do conhecimento interior, você não precisa ir muito longe para perceber isso. Então eu já percebi um pouco. Você começa a se constranger com os seus próprios erros, né? Você para fazer o autoexame. A Montessori, um pouquinho mais na frente, vai dizer que a preparação espiritual, aqui, a preparação que nosso método exige do professor é o autoexame, a renúncia à tirania. Essas duas coisas são uma coisa só, o autoexame e a renúncia à tirania. Quando todos os dias a gente para fazer o autoexame das nossas próprias ações e os erros nos aparecem com clareza, os erros passam a nos constranger profundamente, a nos humilhar profundamente. Essa humilhação é o caminho para a transformação do adulto. Então, a Montessori diz, ainda nesse parágrafo, lá no final do capítulo, o professor, ou o adulto no caso, deve saber humilhar-se e revestir-se de caridade. Saber humilhar-se aqui é um pouco isso, né? Quando o outro aponta o erro, eu digo sim, eu errei mesmo. E não tem desculpa nem justificativa, eu só errei mesmo. E fazer isso é um processo de humilhação. Quando a gente exercita o autoexame, durante o autoexame pode ser um diário, pode ser meditação, pode ser oração. Durante o autoexame, você nota o erro que cometeu durante o dia, aquilo também o humilha, não é? E constrange. E faz parte do processo, é importante no processo. Humilhar significa tornar-se pó, né? Humilhar-se é tornar-se pó, tornar-se terra, né? Humus é terra, é pó, né? E humilhar-se significa tornar-se pó de novo, tornar-se terra de novo, retornar ao nada de novo, né? E perceber os próprios erros, seja na convivência, seja no autoexame, é um caminho de humilhação. E é um caminho de humilhação fundamental para o trabalho interior do adulto. Então, no começo ele é muito dolorido, mas depois de um pouquinho, ele começa a ficar gostoso. Porque a cada novo erro percebido, é uma nova libertação que se alcança. Você percebe o erro, e aí quando você percebe, analisa e compreende, você fala, pronto, então agora eu estou livre desse erro. E isso é maravilhoso, isso liberta, né? E então, você quer encontrar o próximo erro, você quer fazer o autoexame porque você quer perceber onde é que dá para mexer, porque é uma libertação, né? Em vez de ser uma humilhação que te mantém no mesmo lugar, ela é uma humilhação que te leva adiante, que te leva para mais perto daquilo que você acredita que é adequado. Tem muitas coisas que vocês falaram que são legais e eu quero ler. Olá, Tereza, de Portugal, tudo bem com você? Eu achei que era você quando eu vi o nome, mas eu não tinha certeza. Bem-vindo. Reconhecer o erro dói, Emília. E vai doendo um pouco menos com o tempo, conforme a gente percebe o potencial libertador do erro. Cada vez que você percebe o erro, você está um pouco mais livre, sabe? Então dói um pouco menos. Mas a gente está estruturado para não querer errar, a gente está estruturado para não passar vergonha. E a gente acha que o erro nos envergonha. Então dói mesmo. Leti de Oliveira, ela diz que obrigado por esclarecer o capítulo do livro com essa profundidade toda. E a gente precisa explorar, sim, os livros da Montessori. Então, aos poucos, a gente vai explorando desse jeito muitos capítulos da obra dela, porque às vezes em uma leitura, ou em duas, em três, a gente não pega com essa lentidão frase a frase, né? E pegar com essa lentidão frase a frase, ligar com outras coisas, tem me ajudado muito ao longo dos anos. Então, a gente vai fazer um pouquinho disso também.
nesses tempos que a gente tem encontros de manhã. Agora eu fiz vocês se colocarem no lugar da criança. Pois é. Eu não tenho lugar da criança para me colocar. Então, para minha sorte, eu tenho uma esposa que é feminista. E nós temos muitas conversas. E em muitas dessas conversas, eu vou levantando coisas da Montessori e ela vai levantando coisas do feminismo e vai ficando muito claro como a relação é a mesma, né? Então, na verdade, é um pouco da sorte dos nossos diálogos que eu consigo trazer para vocês. Essa descoberta de que é a mesma relação que tem entre homem e mulher, e o negro e o branco e tal, não é minha. Essa descoberta é uma descoberta que a gente faz junto em diálogo, conforme ela vai trazendo as coisas do feminismo, a Virginia Woolf, a Simone de Beauvoir, a Andrea Dworkin e um monte de outras feministas mais contemporâneas. Eu vou ouvindo e vou associando com as coisas da Montessori e digo, puxa, tem isso, puxa, é igualzinho, né? Então, está aí. A soberba ingesta as relações, sim, porque uma vez que a gente está convencido de que o nosso erro não é um erro, as nossas relações não podem melhorar, elas estão condenadas, não é? A gente está condenado a errar se a gente não vai fazer a própria autoanálise e a relação está condenada ao fracasso se a gente não vai se esforçar pela transformação. Então, a Letícia Oliveira, estou envergonhada por perceber que me comporto dessa maneira. Estou extremamente feliz por perceber que preciso mudar. É esse mistozinho, né, que é interessante no autoexame. É o sabor entre o azedo e o doce, sabe? Um mousse de limão com limão demais. De perceber que você precisa mudar e aquilo constrange, mas também perceber que a mudança é possível e isso liberta, né? É esse meio que é mais interessante. Nívia, a observação do método Montessori ajuda muito nesse processo. A observação do método Montessori é o que ajuda nesse processo, Nívia. O autoexame só é possível se a observação foi feita, né? Fazer o autoexame sem fazer a observação é mentir para si mesmo. Porque o que acontece? Quando a gente senta para fazer um diário, senta para meditar, senta ou ajoelha para rezar e começa o processo de autoexame, se eu não dei atenção para as pessoas à minha volta durante o dia, eu não tenho autoexame para fazer verdade. Eu preciso ter observado a ação da criança, a minha ação, a reação da criança e a reação tardia da criança para perceber de verdade as causas e efeitos das minhas ações. Eu preciso observar o que eu senti na hora, o que a criança parece que sentiu na hora, o que ela estava fazendo, como era a situação no momento, para que depois, no momento do autoexame, eu tenha elementos de verdade para incluir no meu autoexame, para poder fazer o autoexame em si. Se não, o que acontece é que eu fico ali montando um discurso na minha cabeça e há, inclusive, uma grande chance de eu mesmo justificar os meus próprios erros. Então, para que eu não tenha essa chance, essa possibilidade, o autoexame exige que antes a observação tenha acontecido. A observação é o chão de Montessori. O método Montessori só existe porque ele parte da observação do comportamento natural da criança em liberdade. É isso que faz com que o método Montessori exista. A observação do comportamento natural da criança em liberdade. E o fato de que o nosso desenvolvimento espiritual não está completamente nas nossas mãos, mas na verdade está entregue nas pequenas e frágeis mãos das crianças,
é que torna as coisas tão complexas. Porque não sou eu que decido para onde eu vou com o meu desenvolvimento interior. É a criança que me mostra para onde eu devo ir, né? E é por isso que as coisas são complexas. E aí vamos lá. Ah, obrigado, Fernanda. Palavras que aquecem a manhã e nos ajudam a melhorar durante o dia. Obrigado. Que bom. Nós temos tanto dia agora que a gente está em casa, não é? Tanto dia. Que bom que a gente consegue usar esses dias para melhorar um pouco. Proteger a criança da ira e tirania dos familiares próximos é tão difícil quanto das nossas próprias. É verdade, vou falar disso num instante. E a Alessandra, do Nuestros Momentos Montessori, coloca: eu já tinha pensado nisso faz tempo. Relação de dominação e dominador, o feminismo e o machismo. Sim, para vocês eu acho que isso é muito mais nítido do que para mim. Montessorianas coloca: entender que nossos erros são excelentes oportunidades de aprendizado nos coloca verdadeiramente num estágio maior de eficácia e assertividade no processo educativo nosso e das crianças. É isso. Muito obrigada, vou escrever sobre isso no trabalho do mestrado. Então, vamos conversar mais, Nívia. Se é para um trabalho do mestrado, precisamos conversar mais, Nívia. Por favor, me manda um e-mail que eu te passo um pouquinho mais de bibliografia e talvez a gente faça uma conversa mesmo, porque há mais o que explorar nessa relação entre observação e aperfeiçoamento interior. Por favor. Agora sim, sobre proteger a criança da ira e a tirania dos familiares próximos. Eu aprendi um negócio num mosteiro, uma vez que quero compartilhar com vocês aqui, porque é o seguinte: é muito comum para quase todos nós que a gente comece um processo de olhar para dentro que nem todas as pessoas da família estão começando. E daí a gente fica com a impressão de que está sozinho e de que só a gente vai fazer essas coisas e que daí a gente precisa cuidar do mundo todo e proteger a criança de todo mundo. Isso é um pouco verdade e a gente precisa fazer um pouco isso. Mas existe um segundo caminho que ajuda demais e que eu aprendi no mosteiro chamado Plum Village. É um mosteiro que fica em Bordeaux, na França. Eu cheguei a ir para lá depois, mas isso eu não aprendi quando estava lá. Isso eu aprendi assistindo vídeos deles lá. Para minha sorte, tinha um congresso internacional de Montessori acontecendo em Praga. Eu guardei dinheiro por 4 anos para poder ir nesse congresso em Praga. E no mesmo momento, assim, uma semana antes, ia ter um retiro nesse mosteiro. E eu parei na França antes de ir para Praga para fazer o retiro no mosteiro, porque a diferença de gasto ia ser ridícula e a diferença de experiência ia ser enorme. Então, fiz isso. Mas aprendi isso no mosteiro muito antes, assistindo a vídeos dos monges conversando. E uma pessoa perguntou uma coisa muito difícil, que foi o seguinte: como é que eu faço se na minha casa só eu estou envolvido no processo que eu vou chamar aqui de autoexame, mas que é o processo meditativo? Se só eu estou buscando essa nova forma de existir no mundo e todas as pessoas à minha volta não estão buscando, o que é que eu posso fazer? Porque é muito difícil, né? Você estar sozinho numa família ou num grupo, buscando um outro caminho de existir e todas as pessoas à sua volta não estarem. E o monge, que é o Thich Nhat Hanh, que eu falo para vocês já há várias manhãs, o Thich Nhat Hanh respondeu o seguinte: você pratica mais, você medita mais, respira mais, pratica com mais seriedade, se envolve mais profundamente na sua própria prática, nos seus próprios esforços de autoconhecimento. O que vai acontecer aos poucos é que a sua própria prática torna você uma pessoa mais alegre,
uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais sólida, uma pessoa com a qual os outros podem contar, uma pessoa que briga menos, que ofende menos, uma pessoa mais agradável. E conforme tudo isso for acontecendo, as pessoas à sua volta serão positivamente contaminadas. E elas desejarão também viver isso, elas desejarão também sentir a alegria que você sente, sentir a estabilidade que você sente, e elas vão começar a buscar caminhos para isso. E conforme a gente mesmo pratica, a gente se torna como um grande rio. Isso é uma metáfora oriental que diz que se você joga um monte de sal numa poça d'água, aquela poça fica muito salgada e não dá para beber a água daquela poça. Mas se você joga um monte de sal em um rio muito grande, aquilo não faz a menor diferença e você pode continuar bebendo a água do rio. Você se torna como um rio muito grande. As outras coisas ofendem, afetam muito menos. E então você consegue dar suporte para que os outros à sua volta se tornem pessoas mais alegres, mais estáveis e mais gentis também, sem que você precise dizer isso para eles. Convencê-los disso não funciona nunca. Ser isso ajuda muito mais do que convencê-los disso, né? A gente precisa primeiro ser alegria, ser tranquilidade e ser solidez para ajudar o outro a ser alegria, ser tranquilidade e ser solidez. Então, a gente, claro, vai ter que proteger a criança um pouco, e esse também é um trabalho de humilhação. Colocar-se entre o adulto opressor e a criança oprimida e ser a muralha, às vezes, ali. Isso também é um trabalho de humilhação. E é um trabalho de humilhação fundamental para o nosso desenvolvimento, então a gente pode fazer tranquilamente. Mas ser tranquilidade, alegria e solidez é a melhor maneira de ajudar o outro a ser isso também. Uma outra vez eu escutava um pastor falando e eu não lembro do nome. Era um filme, eu acho, que tinha um pastor. Eu gosto muito de filmes sobre igreja, filmes sobre fé, acho super legal. E era um filme, eu acho, e tinha esse pastor. E ele falava alguma coisa assim: se o Cristo que você é não convida as pessoas para a igreja, o Cristo que você prega também não convidará. Então é necessário primeiro ser um Cristo, um Buda, um Krishna, um Kardec, eu não sei. Você primeiro tem que ser alguém que as pessoas olhem e falam: oh, gostei disso, quero um pouco mais disso aí. E aí aquilo que você diz pode ser algo que as pessoas olhem e falem: ah, sim, então eu vou. Agora, se aquilo que você é não convida, aquilo que você diz também não convida. E isso é difícil pra caramba. Isso não é uma coisa fácil. Porque o que acontece? A cada vez que você olha para o outro e o outro faz um negócio que você fala: puxa, um pouco de oração ia ajudar? Um pouco de meditação ia ser assim incrível? Um pouco de fazer um diário ia mudar a nossa vida? Faz aí. Cada vez que você quer dizer isso porque o comportamento do outro te pegou de jeito, o que você tem que pensar em seguida é: tá, então quer dizer que eu preciso praticar mais, é? Eu preciso meditar mais, então. Eu preciso rezar mais, eu preciso fazer mais diário. Eu preciso. Que aí você... Então tá bom, então eu tô indo lá. E aí você retorna para o que você pode realmente fazer, que é mexer em você, né? E aí a gente volta a meditar, a gente volta a rezar, a gente volta a escrever o diário, a gente volta a fazer a nossa prática de autoconhecimento, porque aquilo que a gente mostrar que é possível com a nossa existência toda, o outro vai olhar e falar: ah, então é possível. Mas aquilo que a gente fica só falando não convence. Obrigado, Hannah, pela citação. Se aquilo que você é não convida, o que você diz também não convida. O Thich Nhat Hanh,
que pessoalmente é o meu mestre, assim, é a pessoa que eu adotei como referência, diz, ele cita o Gandhi, eu acho, não tenho certeza, mas acho que cita o Gandhi. A nossa própria vida deve ser a nossa mensagem. Né? Quando o Gandhi estava bem no final da vida, perguntaram a ele qual vai ser a mensagem que você vai deixar para o mundo. E ele falou, a minha própria vida. Né? Então, é isso. A vida precisa ser a mensagem. A Kátia, do Caminhar Montessori, coloca: depois que comecei a ler mais atentamente os capítulos onde Montessori fala sobre os desvios, despertei para um processo de autoexame e autocura dos meus desvios. Tem sido uma viagem interior profunda. Que ponto de vista rico, Kátia. Eu nunca havia pensado dessa forma. E ela diz em seguida, tenho estado mais em paz comigo e com todas à minha volta. Imagino que com todos e todas à sua volta. Puxa, eu não tinha mesmo nunca pensado nisso. Mas faz todo sentido. Há capítulos no livro O Segredo da Infância, nós podemos passar por esses capítulos, em que a Montessori conversa sobre os desvios na formação da personalidade. E o que Kátia, do Caminhar Montessori, está dizendo é que ler sobre esses desvios apontou para ela os seus próprios desvios de formação da personalidade e que isso tem ajudado muito. Nunca tinha pensado dessa forma, mas faz todo o sentido do mundo. Esse final de semana, no curso do Mente da Criança, a gente vai falar um pouco sobre esses desvios, deve ocupar mais ou menos 1 hora do curso, mas a gente pode, em manhãs com Montessori, trabalhar sobre isso também, porque eles são muito importantes. A gente pode ir pegando um desvio por manhã com Montessori, para que a gente tenha a chance de fazer essa reflexão. Obrigado, muito obrigado. Karina coloca, a gente fala que é catequizar com a própria vida. Isso, obrigado. Obrigado. Adoro quando a síntese é possível, catequizar com a própria vida. Isso gera verdadeira aproximação das pessoas à sua forma de crescimento interior. Isso. E aí Maru Jomal coloca, na Igreja Católica chama isso de ser o sal da terra. Obrigado de novo, eu não tinha a menor ideia, agora tenho palavras-chave para procurar e ler mais sobre. Muito obrigado. Misomelier coloca, Sommelier, desculpa, agora que eu entendi. Acabei me afastando porque não conseguia ser a muralha. Tentei inutilmente explicar, ensinar. Suas palavras me trazem paz, há muito trabalho pela frente. Sempre há muito trabalho pela frente. A sorte que a gente tem é que também há muita vida pela frente. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Você nos traz esse convite, observarmos e melhorarmos a cada dia o olhar sobre a criança. Obrigada pela ajuda. Imagine, obrigado a vocês. Isso me faz pensar também e descobrir coisas novas, como aconteceu ainda agora. Qual o livro? Qual o livro? Qual o livro? Qual o livro é esse aqui? O Segredo da Infância. É o mesmo que a gente está lendo hoje, é o que trabalha com os desvios, e depois o Mente Absorvente trabalha também, tá? Mas O Segredo da Infância, da Maria Montessori, é o primeiro livro em que ela vai trabalhar sobre esses desvios. Nossos momentos Montessori. Sério que você nunca pensou? Sério que eu nunca pensei. Desculpa. Nunca aconteceu. Desculpa. Qual o livro? Esse livro. Bom, a Kátia já tinha respondido. O Segredo da Infância e Mente Absorvente. Vou reler agora com um pouco mais de cuidado. Vou reler com um pouco mais de cuidado. Obrigado. Esse livro mudou a forma de ver a minha filha. Esse livro é transformador. E que bom que mudou para você. Ele toca a gente muito profundamente. Pessoal, nós vamos nos aproximando da finalização da nossa manhã de hoje. Quero terminar pelo menos esse parágrafo. Nós conversamos muito. Se o nosso espírito se resigna docilmente à necessidade de corrigir de boa vontade os erros que nós mesmos reconhecemos, por outro lado, é com menos facilidade que a gente aceita a humilhante lição dos outros. Humilha-nos mais ter que ceder do que cometer o erro. Quando nos torna necessário
retificar nossa conduta, uma exigência à defesa de nossa dignidade mundana impele-nos a simular que escolhemos o inevitável. A pequena simulação que consiste em dizer não me agrada a propósito de coisas que não podemos obter é uma das mais frequentes. Opondo essa pequena simulação à resistência, entramos na luta, em vez de iniciarmos uma vida de perfeição. E assim como em toda luta, o homem tem necessidade de organizar-se. A causa individual é reforçada numa luta coletiva. Os que possuem o mesmo defeito tendem, instintivamente, a se apoiarem uns nos outros, procurando na união a força. Nós escondemos os nossos defeitos sob a afirmação de altos e imprescindíveis deveres, como em tempos de guerra, as máquinas e instrumentos de destruição mimetizam-se sob aspectos inofensivos de campanha. E quanto mais fracas forem as forças externas que reagem contra nossos defeitos, tanto mais agressivamente nós poderemos organizar as simulações defensivas. Lá vamos nós. Então Montessori vai começar dizendo que, na hora que a gente precisa se defender, a gente começa dizendo que a gente não teve escolha. Então, a criança faz alguma coisa e a gente briga com ela. E a gente vai dizer que a gente usou a ira e usou a raiva porque era a única forma da criança entender a gente. Era a única forma da criança obedecer. Então, não tive escolha. E a gente começa a usar essas desculpas junto com os nossos defeitos. E na hora que a gente junta a desculpa e o defeito, a gente começa a fantasiar, não é? A gente começa a fantasiar. E a gente vai fazer a mesma coisa que se faz na guerra, né? Em vez de assumir que nós estamos mandando soldados, tanques e bombas e aviões para matar, a gente vai dizer que está mandando soldados e para defender a democracia, ou para libertar um povo, ou para... Mas não é para nada disso. A gente só existe soldado, só existe tanque, só existe para matar. Essa é a finalidade, é matar. Se a finalidade fosse qualquer outra, a gente usaria qualquer outro expediente. A finalidade é matar. Mas a gente não pode dizer que a finalidade é matar. Então, para não dizer que a finalidade é matar, a gente diz que a finalidade é libertar, né? Que a finalidade é transformar, que a finalidade é democratizar, né? Enquanto que a finalidade é matar e roubar, né? Mas a gente fica fantasiando isso, né? A gente entra numa luta entre a verdade, que é a resistência da criança ou a resistência do outro aos nossos defeitos, e as nossas fantasias. E a Montessori vai dizer, como em toda luta, nós temos a necessidade de nos organizar, né? A causa individual é reforçada em uma luta coletiva. Os que possuem o mesmo defeito tendem instintivamente a se apoiarem uns nos outros, procurando na união a força. Então a gente faz grupos de pais e grupos de professores nos quais a gente fala mal de criança, nos quais a gente justifica nosso próprio comportamento, né? A gente se une não para se ajudar na transformação, a gente se une para que uns apoiem os outros nos seus próprios defeitos, para que a gente encontre consolo. A gente não precisa de consolo, a gente precisa de transformação, né? Então a gente deve ter grupo. Grupo é fundamental. Comunidade ajuda demais. Vocês estão falando que estarmos juntos aqui de manhã tem ajudado muito, né? Porque comunidade é um negócio transformador demais. Mas essa comunidade, que também é um refúgio, não é uma fuga. Ela é um refúgio, mas é um refúgio atento, onde todas as pessoas estarão atentas a si mesmas e prontas a ajudar o outro, não a se refugiar nos seus próprios erros, mas a perceber os erros para poder transformar os erros.
a perceber a lama para poder cultivar o lótus ou a vitória régia, que era a metáfora que a gente usava outro dia. Então, um grupo que sirva para a transformação, né? A gente deve continuar cultivando comunidade, mas a gente não cultiva a comunidade para que nessa comunidade uns se apoiem nos outros e a gente cultive o erro, mas sim para que os nossos erros sejam mostrados e todos os outros nos ajudem no processo de transformação. Aí tem um monte de coisa que vocês falaram e um monte de coisa que vocês já se responderam entre si. Mas muito obrigado. Essa transmissão, como todas as outras, fica disponível por 24 horas aqui no Instagram e eu coloco todas aos pouquinhos no Facebook e no YouTube. O que aconteceu ontem, eu me comprometi a colocar ontem, foi que eu achei que eu ia passar 2 horas respondendo e-mails, eu passei 6 horas e meia respondendo e-mails. E então eu não consegui fazer essa parte, mas eu vou continuar tentando hoje. E eu espero hoje conseguir pelo menos colocar as manhãs com Montessori, primeiro lá na plataforma, e em seguida começar a colocar essas transmissões lá no YouTube. A gente pode também fazer as transmissões diretamente no YouTube, se vocês preferirem, e elas já ficam lá depois. Se agradar mais a vocês, nós podemos fazer a transmissão ao vivo no YouTube. E a gente faz esse diálogo todo, em vez de fazer no Instagram, a gente faz no YouTube direto, e aí a transmissão já fica lá para sempre, essas das meditações. Então digam se vocês preferem, a gente pode mudar também. E aí a gente dá a volta na minha ineficiência. Eu estou aqui tentando descer para ver se tem mais comentários de vocês. Não, é isso mesmo, tá bom. Isso, nos unirmos em grupos de pais, de professores e valorizarmos a criança, em vez de valorizarmos a nós mesmos. Tá bom? Ok, então parece que temos um acordo. Vamos fazer no YouTube. Tá bom? Tá ótimo. Vamos fazer no YouTube. Eu deixo um aviso constante aqui. Eu faço um story, provavelmente. Bom, tá. Tem também quem goste mais do Instagram. Mas muita gente tá preferindo o YouTube. Eu acho que a gente vai pro YouTube, pessoal. Então tá bom. Obrigado, família Zuarne. Muito obrigado. Então tá. Então a gente vai pro YouTube. No YouTube dá pra fazer comentário, sim. A gente faz um teste hoje à tarde. Vamos fazer isso. A gente faz um teste hoje à tarde. Eu preciso ver com a família que hora que esse teste fica melhor para todo mundo, mas a gente faz um teste hoje à tarde, entre 2 e 4 da tarde, assim. Eu olho um horário que funcione para todo mundo e falo para vocês. A gente faz um teste lá no YouTube com uma sessão de perguntas e respostas. Tá bom? Dá? Então tá bom. Então a gente não precisa de teste, Emília. Se dá, tá ótimo. Então a gente não faz lá. Eu continuo fazendo as minhas perguntas e respostas lá no Facebook, porque no Facebook eu preciso testar a transmissão mesmo. Então no YouTube tem o chat ao vivo, a gente se transfere para o YouTube a partir de amanhã, tá bom? E aí as transmissões ficam no YouTube, que é bom para todos nós, porque eu aparentemente não dou conta de fazer isso na velocidade necessária, e assim a gente dá a volta nisso e as coisas já ficam disponíveis ali. Tá certo. Então, pessoal, muito obrigado. A gente está terminando porque o nosso tempo está terminando. O livro que fala sobre como trabalhar limite em sala de aula, o principal onde vai encontrar essa informação é o Mente Absorvente. Os últimos 4 ou 5 capítulos do livro Mente Absorvente vão te ajudar, tá bom? E também o último capítulo do livro Descoberta da Criança, que se chama A Disciplina na Casa das Crianças. Também vai te ajudar, tá bom? É bom ler o livro inteiro antes de ler o último capítulo, porque fica mais claro, tá certo? Emília, aviso, entre 2 e 4 da tarde, mas aviso, assim que souber, publico, tá bom? Pessoal, ótimo dia para vocês. Muito obrigado. Não vai dar tempo, Emília, da respiração. Infelizmente, eu peço desculpas. A gente faz isso, pode ser à tarde. Queria muito fazer, mas me perdi no tempo. E desculpem, não dá tempo. Tá bom?
a gente vai ter que finalizar mesmo, porque o Instagram já corta a gente. E a gente se reúne então mais tarde no Facebook para perguntas e respostas. Amanhã a gente retoma pelo YouTube. Tá certo? Ótimo dia para vocês, pessoal. Até mais tarde.